inédito nas nações. Hoje o Brasil já é o segundo país que mais envia missionários para o mundo. Já ultrapassamos a Coreia do Sul. Há um despertar em toda a nação brasileira da juventude, voltando-se para Deus, voltando-se para a palavra de Deus. E nós estamos cheios de esperança de que Deus há de levantar uma geração de jovens para a obra missionária. O fato de você estar aqui numa terça-feira à tarde traduz esperança para a nação brasileira, traduz esperança para a igreja evangélica brasileira. E nós não estamos aqui por outra razão senão exaltar o nosso glorioso Redentor e abrir a sua palavra e nela meditar. Então abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero partilhar com você o que está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero olhar com você alguns princípios sobre uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, de 6 a 18, eu já preguei nesse texto, certa feita nesta igreja, fazendo uma análise da vida de Paulo. Hoje eu quero me deter nesse texto propriamente dito, e tirar aqui alguns princípios para uma vida vitoriosa. 2 Timóteo 4, 6 a 18, peço que você, ao abrir o texto, e acompanhar o texto, não feche mais sua Bíblia, por gentileza. Paulo está preso em Roma na sua segunda prisão, e ele já está sentenciado à morte, e ele está aguardando apenas o dia da sua execução, e ele escreve dessa masmorra mamertina para seu filho Timóteo, que estava em Éfeso, e diz assim: Timóteo, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assentem-se, por favor. Todos vocês bem sabem que Paulo, sendo o maior bandeirante do cristianismo, maior teólogo, maior pastor, maior missionário, maior plantador de igrejas da história do cristianismo, esteve preso em Roma 2 vezes. A primeira vez nos anos 61, 62, a segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás conspirando contra ele eram seus irmãos, os judeus. Na segunda prisão, quem estava conspirando contra ele era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um apóstolo, como um pregador do Evangelho. Na segunda prisão, Paulo foi preso como um malfeitor, acusado de ser um bandido, um criminoso.
Na primeira prisão, Paulo tinha liberdade para receber pessoas, porque morava ou estava preso numa casa alugada. Mas na segunda prisão, Paulo foi jogado numa masmorra úmida, fria, insalubre, mal cheirosa, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio, a masmorra mamertina. Na primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu oração para sair e saiu de fato. Na segunda prisão, ele não pede oração para sair, ele não ora para sair, porque ele escreve esta carta desta prisão como alguém já sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Talvez você pergunte nesta tarde assim: por que Paulo foi preso a segunda vez em Roma? O que aconteceu? E todos vocês sabem a tragédia que foi no dia 17 de julho do ano 64. A cidade de Roma, maior cidade do mundo, mais populosa, mais rica e mais poderosa cidade do mundo, a capital do império, foi incendiada. Um incêndio devastador de 7 noites e 6 dias. Enquanto o imperador Nero assistia esse espetáculo horrendo do alto da Torre de Mecenas. Quando o incêndio acabou, a cidade estava destruída. Dos 14 bairros da cidade, só 4 restaram, e os 4 que restaram eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso deu a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa um massacre sobre a igreja. Os crentes foram crucificados, os crentes foram queimados vivos, os crentes foram mortos a pauladas. E nessas alturas, Paulo já era o grande líder do cristianismo no Ocidente. Ele começa a ser procurado, ele começa a ser caçado, até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo, e jogam-no nesta masmorra escura e úmida, a masmorra mamertina, de onde as pessoas são leprosas, ou para o martírio. Talvez você ainda pergunte: o que aconteceu com Paulo ao ser vítima dessa conspiração e dessa injustiça? O que aconteceu? E eu peço que você acompanhe comigo na sua Bíblia aí alguns fatos antes de entrarmos na exposição do texto. Primeiro, olha aí o capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim: pelo Evangelho, Timóteo, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Pense comigo nessa cena. Os fake news da época, circulando nas ruas, nas praças, dizendo que aquele grande pregador, aquele grande apóstolo, estava preso como um bandido, como um malfeitor, destruindo a reputação dele, arruinando a honra dele, maculando o nome dele. Isso é como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas de lá, não dá para recolhê-las todas mais. Mas olha outro reflexo que teve a prisão dele, capítulo 1, versículo 15 dessa carta. Ele diz para Timóteo assim: Timóteo, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, não alguns, mas todos. E quem são esses da Ásia? São os membros das igrejas que ele plantou, direto ou indiretamente. Gente que confiava nele, que acreditava nele, que sabia que ele era um homem verdadeiro e honrado, mas agora, com medo de que algo respingasse neles, se acovardam e todos abandonam o apóstolo Paulo. Terceiro, olha comigo o capítulo 1, versículo 8. Ele diz para Timóteo assim: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Timóteo, até você, meu filho, você que é o mais próximo colaborador que eu tenho, está com vergonha de mim? Até você está constrangido, Timóteo? Até você está acovardado, Timóteo? E Timóteo está com vergonha de se apresentar e dizer: este homem é meu pai na fé, este homem é um homem honrado, ele não é um bandido, ele não é um malfeitor, ele não é um criminoso, nesse homem eu confio. Até Timóteo se acovarda. Mas olha mais comigo, capítulo 4, 16. Vocês sabem que até hoje, vocês jovens que estudam direito, e mesmo aqueles que não estudam sabem disso, é que o direito romano se estuda até hoje nas melhores universidades do mundo. Mesmo Paulo sendo acusado de um crime tão grave, ele teve direito de defesa.
Marcaram uma primeira audiência para ele se defender, para ele apresentar testemunhas. Está aí no capítulo 4:16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Quando Paulo vai para aquela audiência, na expectativa de que haveria muita gente lá para defendê-lo, quando ele chega lá, não tem ninguém para dar uma palavra em favor dele, e ele então é julgado à revelia de qualquer testemunha. Qual foi o resultado? Ele sai desta primeira audiência condenado à pena de morte. É isso que ele diz no capítulo 4:16, o tempo da minha partida é chegado, eu já estou sendo oferecido por libação. Portanto, este homem escreve no corredor da morte. E eu pergunto a você, jovem que está aqui hoje, o que um homem no corredor da morte tem para dizer para você, jovem, hoje, 25 de fevereiro de 2020? Que palavra esse homem tem para encorajar o seu coração hoje? Que verdade nós encontramos nesse texto hoje, que pode levantar você e encorajar você a ser um jovem bem-sucedido? Com a Bíblia aberta comigo, eu quero repartir com você esses princípios. Primeiro princípio, está aí no versículo 9, confira aí. Ele diz para Timóteo assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. O princípio é esse: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha humildade e tenha coragem de pedir ajuda. Não fique sozinho. Irmãos amados, a crise chega para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o velho, para o rico, para o pobre, para o grande, para o pequeno, para o doutor, para o analfabeto, chega para todo mundo. E quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Todos nós precisamos ter um amigo do peito, do coração, para quem abrir o coração na hora da angústia, para quem dividir as nossas cargas e repartir as nossas dores. Talvez uma das grandes tragédias que aconteceu à igreja brasileira nesses últimos tempos foi a quantidade de pastores que cometeram suicídio. E a grande pergunta que você faz é: meu Deus, por que esse colega não encontrou alguém para abrir o coração, para repartir sua dor, para dividir sua carga, para pedir ajuda? Você precisa ter amigos. Eu não estou falando de colegas, não estou falando de amigo de Facebook, eu não estou falando de seguidor de Instagram, eu estou falando de amigo que você possa chegar e dizer: corra para cá, vem estar comigo, eu preciso da sua companhia, eu preciso do seu ombro amigo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude a carregar esse fardo e essa dor. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, vem ficar comigo, meu filho, eu não posso ficar sozinho, eu preciso de um ombro, eu preciso de um amigo, eu preciso de você, corra para cá, venha ficar comigo. É preciso ter humildade e coragem para pedir ajuda. Nenhum de nós é autossuficiente, isso é muito importante entender. Segundo princípio, versículo 10, olha comigo: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é esse: quando as pessoas decepcionarem em você, não faça registros de mágoas. O que eu vou dizer para você não é uma possibilidade, é um fato. As pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Isso não é se, é quando. A questão não é o que as pessoas vão fazer com você, a questão é como você vai reagir a isso. Se você guardar mágoas, se você fizer registros de memórias amargas, posso lhe garantir, você vai perder o sono, você vai perder o apetite, você vai perder a paz, você vai perder a saúde, você vai perder o foco. Há um livro que li, e eu gostaria de recomendar para você, jovem. Leia esse livro, você lê numa sentada. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl é o pai da logoterapia. Foi um judeu que ficou preso num campo de concentração nazista e sobreviveu ao campo de concentração nazista. E nesse livro dele, ele diz duas coisas que valem o livro. Primeira coisa que ele diz que vale o livro: as pessoas que sobreviveram aos campos de concentração não foram aquelas que lutaram para sobreviver, essas morreram.
mas foram as pessoas que, apesar da situação, ajudaram outras a sobreviverem. Se a nossa vida for centrada no eu, a gente não enfrenta crise. Se a nossa vida for centrada no outro, nós enfrentamos as crises e socorremos outras pessoas a enfrentarem também suas crises. A segunda coisa que ele disse, maravilhosa, é que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer as suas escolhas. As pessoas falam mal de você, você fala bem delas. As pessoas ferem você, você volta a outra face para elas. As pessoas amaldiçoam você, você abençoa elas. As pessoas perseguem você, você ora por elas. Você é livre para fazer as suas escolhas. Se você guardar mágoas, se você reagir com a mesma força, na mesma tonalidade, você empata o jogo e acaba perdendo o placar. Mas se você resolver, as pessoas fazem mal para você, as pessoas viram as costas para você, as pessoas abandonam você, as pessoas decepcionam você, as pessoas machucam você, mas você não para, você segue a caminhada, você bota o pé na estrada e continua avançando, não fazendo registros de mágoas. Terceiro princípio, olha comigo o versículo 11, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Essa frase aí, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério, só pode ser entendida mediante mais dois textos da Bíblia. E o princípio que eu vou trabalhar com você agora é este: quando você, jovem, perceber num dado momento da vida que você não foi delicado com alguém, ou machucou alguém com palavras ou atitudes, tenha coragem de rever isso e pedir perdão. Quem é esse Marcos aqui? O primeiro texto que você precisa entender é Atos 13:13. Esse Marcos acompanhou os dois missionários, Barnabé e Saulo, na primeira viagem missionária. Quando chegaram em Perge da Panfilha, esse Marcos voltou para a casa dele em Jerusalém, abandonando os apóstolos, abandonando os missionários. A pergunta é: por que o Marcos abandonou os dois missionários? A Bíblia não responde isso. Mas quando você faz uma leitura, nas entrelinhas do texto, você pode encontrar três possíveis respostas. Primeira resposta: ele era muito jovem, e ele pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, ele se decepcionou e voltou. Pode ser uma possibilidade. Segunda possibilidade: quando ele sai de Antioquia, quem liderava a caravana missionária era o primo dele, o Barnabé. No meio do caminho, em Pafos, a liderança sai da mão de Barnabé e vai para a mão do Paulo. Ele deve ter pensado: sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir. Na liderança do Paulo, eu não vou. Terceira possibilidade, eu acredito nessa. Está escrito em Gálatas capítulo 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? A enfermidade que o próprio Paulo disse que era um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Prestem atenção que o espinho na carne de Paulo não veio de Satanás, o espinho na carne de Paulo veio de Deus. E por que você sabe que veio de Deus? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Mas como é que Satanás batia na cara dele então com esse espinho? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência de Deus é carrancuda na nossa vida, e às vezes é, Satanás chega e diz assim para você: está vendo aí, você não é crente? Você não é um jovem crente? Você não é um jovem fiel a Deus? Está passando essa magrela aí, está passando essa dificuldade aí. Se Deus amasse você mesmo, você não estava nessa não. Satanás está querendo passar a seguinte ideia: ser crente é viver numa redoma de vidro. Não, isso Jesus nunca prometeu, nem para você nem para mim. Ele não prometeu que você não teria aflição, ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Diz os historiadores que Paulo pega aqui nessa região de Perge da Panfilha, que era uma região alagadiça e pantanosa, uma malária,
que dá uma dor de cabeça alucinante, que era como passar ferro em fogo no cérebro, na cabeça. Isso afetava inclusive a visão, e tanto é fato que quando Paulo chega lá na Galácia, os crentes, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então esse jovem Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. E abandonou os 2 missionários. O segundo texto que você tem que entender é Atos 15, 36 a 41. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo chega para Barnabé e diz assim: Barnabé, vamos visitar as igrejas que nós plantamos, vamos fortalecer aqueles irmãos que nós ganhamos para Cristo. E Barnabé disse: vamos, Paulo, com um detalhe, eu quero levar comigo meu primo João Marcos. Diz a Bíblia que Paulo respondeu assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. É claro que o texto está muito polido, mas eu acho que não foi bem assim. Eu vou tentar parafrasear o que aconteceu. Acho que foi mais ou menos o seguinte: o Barnabé, agora que a igreja decidiu que não é preciso mesmo circuncisão para alguém entrar na igreja, para ser recebido na igreja, o caminho está aberto, a teologia está boa, o caminho doutrinário foi corrigido. Então, Barnabé, vamos voltar, vamos visitar aquelas igrejas que nós plantamos, vamos encorajar aqueles irmãos que nós ganhamos para Cristo. Barnabé disse: vamos sim, Paulo, eu também estou muito animado. Sabe de uma coisa, Paulo? Lembra do meu primo? É claro que eu lembro, né, Barnabé? Sabia, Paulo? Quer voltar com a gente. Barnabé, o Paulo fechou a cara e disse: não, de jeito nenhum, comigo ele não vai não. Não, Paulo, mas ele amadureceu, ele está querendo ir agora. Não, comigo ele não vai não, Barnabé. Não, Paulo, mas você está sendo intolerante, vão dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai não, Barnabé. Mas Paulo, por favor, vão dar uma chance para o menino. Comigo ele não vai, Barnabé. Houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa desse Marcos, que eles não caminharam juntos mais. Agora pense comigo, se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Você já se sentiu descartado alguma vez? Você já se sentiu escanteado alguma vez? Algum dia você chegou num grupo e o grupo se desfez porque parecia que você era persona não grata ali no meio? Diz a Bíblia que o Barnabé pegou esse Marcos, levou para Chipre, e Barnabé investiu nesse Marcos. Mais tarde Pedro discipulou esse Marcos, mais tarde esse próprio Marcos ajudou Paulo, e esse Marcos foi o primeiro homem a escrever um evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Foi uma bênção nas mãos de Deus. Aí Paulo também foi uma bênção nas mãos de Deus por onde andou, por onde passou, plantando igrejas, fortalecendo os crentes, Deus abençoando o ministério dele. Aí Paulo está preso, Paulo está no corredor da morte, Paulo está aguardando o dia da sua execução, fazendo uma faxina na sua alma. Lembrou do Marcos. Aí ele escreve para o Timóteo assim: ô Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos aí com você, porque ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. O que Paulo está nos ensinando aqui é que você não perde a sua autoridade espiritual ao reconhecer seus erros e pedir perdão. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos abismos de mágoas. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nenhum de nós pode avançar na caminhada da vida cristã deixando pessoas feridas no meio do caminho. O que Paulo está nos ensinando aqui é que não estamos preparados nem para viver, nem para morrer, se tem pendências de mágoas nos nossos relacionamentos. É preciso ter coragem e humildade para pedir perdão. Quarto princípio, confira comigo, por favor, versículo de número 13. Aliás, versículo de número 13. Quando você vier, meu filho, traz a capa, traz os livros, mas especialmente traga para mim os pergaminhos. Esses pergaminhos aqui, queridos jovens, eram cópias das Escrituras. Agora preste atenção, o princípio que eu quero destacar é esse. Por mais difícil que seja a realidade que você esteja vivendo, nunca perca o ânimo, o entusiasmo pelo estudo da palavra de Deus. Paulo está preso, Paulo está sendo acusado injustamente, Paulo está sendo abandonado pela igreja,
que ele plantou, pelas igrejas que ele plantou. Paulo está sendo abandonado pelos amigos mais íntimos. Paulo está enfrentando um frio sem uma capa sequer para usar. Paulo está velho, Paulo está cheio de cicatrizes, ele está com a sua sentença de morte lavrada, mas ele diz para Timóteo o seguinte: ô Timóteo, quando você vier, meu filho, traz aí meus livros, traz aí meus pergaminhos, porque enquanto eu tiver um fiapo de vida, meu filho, eu quero estudar mais a Bíblia. Enquanto eu tiver fôlego nos meus pulmões, eu quero estudar mais a Bíblia. Enquanto tempo eu tiver, eu quero me aprofundar mais na palavra de Deus. Isso para nós é uma lição, porque tantas vezes, meus irmãos, nós temos todo o tempo, nós temos saúde, nós temos juventude, nós temos vigor, e quantas vezes nós não nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus? Eu acho que nós vivemos hoje numa geração fenomenal. Hoje você tem Bíblia de estudo, de tudo enquanto é jeito que você quiser. Tem Bíblia de estudo para criança, para adolescente, para jovem, para casais, para adultos, para terceira idade, para empresários, para empregado, para desempregado, para do jeito que quiser. E as pessoas fazem coleções de Bíblias de estudo. Aí você chega na igreja às vezes e pergunta assim: meus irmãos, nós vamos abrir Bíblia lá em Miqueias. O cara começa a procurar o Miqueias lá em Apocalipse. Ô irmãos queridos, eu fico muito feliz, queridos pastores, de ver uma juventude como essa, numa terça-feira à tarde, para buscar a Deus. Podem ter certeza disso, os grandes avivamentos da história não começaram com os teólogos, não começaram com os professores de seminário, não começaram com os doutores. Os grandes avivamentos da história começaram com jovens. Jovens. E eu quero encorajar você que está aqui a estudar a palavra de Deus, a ser um crente beriano, a dedicar o seu coração para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, para viver a Bíblia, para pregar a Bíblia. Você não abrir mão disso em nome de Jesus, você não ficar escutando as muitas vozes do mercado da fé, mas você se introduzir neste livro e amar este livro e meditar neste livro, e de dia e de noite, e não importa o problema, e não importa a dificuldade, você vai amar este livro, você vai comer este livro, você vai se alimentar deste livro e vai viver uma vida plena em Deus. Quinto princípio, olha comigo por favor, versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O princípio aqui é este: quando alguém deliberadamente fizer o mal a você, tome a decisão de não revidar, de botar essa causa nas mãos de Deus, e quanto a você, perdoe essa pessoa. Diz os historiadores, irmãos, que esse Alexandre o latoeiro foi quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. É claro que às vezes as pessoas ficam chateadas com a gente, e a gente nem fica sabendo. Eu não sei quanto aos pastores, meus colegas aqui, como é que acontece com vocês. Talvez vocês sejam mais espirituais do que eu, isso nunca tem acontecido na sua vida, mas comigo acontece. Às vezes eu chego na igreja, todo feliz, aí chega um irmãozinho e me puxa para o lado assim e fala: eu estou chateado com o senhor. E eu tomo um susto, porque eu não estou sabendo de nada. E a pessoa diz assim: o senhor se lembra daquele dia? Eu falo: não lembro. Que dia? Aquele dia que o senhor chegou na igreja. Eu falei: ah, tá. E o que aconteceu? Pois é, estava lá um grupinho, o senhor chegou e falou: ô fulano, ô Beltrano, ô ciclano, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O senhor não falou meu nome. O senhor não falou meu nome. O senhor me desprezou. E você não tem consciência disso. Foi um lapso de memória. Mas a pessoa fica magoada com você. Se ela não vier conversar com você, você nunca vai pedir perdão para ela, porque você não está lembrado de nada. Agora é muito diferente quando a pessoa planeja, maquina, urde, conspira para pegar você, para apunhalar você pelas costas, para puxar o seu tapete. O que é que você faz numa hora dessa? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Se vinga? Bom, crente não faz isso, né, irmãos? Crente é uma benção. Não, crente não faz essas coisas.
Mas você diz o seguinte: fulano, eu não vou fazer não, mas a sua hora vai chegar, a sua hora vai chegar. E quando a sua hora chegar, eu vou te garantir uma coisa: a minha vitória vai ter sabor de mel. Aí a hora chega, e aí você não manifesta isso externamente, mas lá no coração você está vibrando: fulano, a sua hora chegou, a sua hora chegou. Não, esse não é o nosso papel. Seu papel, meu amado, é perdoar, e entregar essa causa para Deus, Perdoar não é fácil não, mas ninguém tem saúde emocional sem perdão, nem dentro de casa. Não tem família perfeita, não tem casamento perfeito, não tem pais perfeitos, não tem filhos perfeitos, não tem jovens perfeitos, não tem namoro perfeito, não tem noivado perfeito, não tem igreja perfeita, não tem pastor perfeito. Portanto, nós vamos errar uns com os outros, e a hora que houver alguém que machucar você, em nome de Jesus, não arquive mágoas, resolva perdoar. Perdoar não é sentimento, é decisão. Eu resolvo perdoar. Talvez a dor mais aguda que eu já senti na vida foi no dia 2 de agosto de 1982, quando um irmão com 27 anos foi assassinado com 11 golpes de faca pelo seu primo primeiro, todos mortais. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi a notícia do assassinato do meu irmão, eu perdi a voz. Quando Deus restaurou a minha voz, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foram essas: eu perdoo o assassino. Eu não tenho outra opção. Ou perdoo, ou adoeço. Ou perdoo, ou a minha vida vira um inferno. Ou perdoo, ou tenho que abandonar o ministério. Mas eu quero dizer para você nesta tarde que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a alforria do coração. Tome a decisão de perdoar e de entregar essa causa para Deus. Você não sabe fazer isso, eu não sei fazer isso, nós não sabemos fazer isso. É por isso que a Bíblia diz: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Quanto a você e eu, o nosso papel é vencer o mal com o bem. Sexto princípio, olha comigo por favor, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem. Sabe qual é o princípio aqui? Ainda que você viva um momento difícil na vida, a ponto das pessoas mais próximas deixarem você e virarem as costas para você, entenda uma coisa: Deus nunca vai desamparar você. Namorado pode abandonar, namorada pode abandonar, noivo pode abandonar, noiva pode abandonar, marido pode abandonar, mulher pode abandonar, irmãos podem abandonar, igreja pode abandonar, as pessoas à sua volta podem abandonar, mas Deus nunca vai deixar você. Ele está do seu lado, Ele assiste você, Ele consola você, Ele segura você na sua mão, com a sua mão forte e poderosa. Você nunca vai estar sozinho na caminhada da vida. O seu Deus é o seu refúgio, é o seu amigo, é o seu amparo, é a sua fortaleza. Ele é torre forte no dia da dor e da angústia. Saiba disso, jovem, você nunca vai estar sozinho. Sétimo princípio, confira comigo por favor, versículo 21. Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. E o princípio é este: há coisas que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter chance de fazer amanhã. Paulo já tinha dito para Timóteo no versículo 9 assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Mas depressa é uma palavra muito vaga, eu não sei o que é depressa.
Então Paulo diz agora especificamente: filho, quando eu quis dizer para você vir depressa, eu quis dizer assim: venha antes do inverno. Por que eu disse isso? Porque você sabe que nos 3 meses de inverno não se navegava com segurança. Está escrito lá em Atos 27, que Paulo disse para o comandante do navio: não é seguro. Ele não escutou Paulo, enfrentaram um naufrágio. O que Paulo está dizendo para Timóteo é mais ou menos o seguinte: ô Timóteo, filho, se você esperar os 3 meses do inverno passarem para você vir, não adianta vir não, eu já terei sido executado. Então se você quer vir estar comigo, se você quer ficar do meu lado, você tem que vir agora antes do inverno, porque do contrário não adianta mais. O que esse texto está querendo dizer é o seguinte, queridos jovens: Deus coloca diante de você oportunidades, ou você as aproveita hoje, ou você nunca mais terá chance de fazer aquilo que Deus colocou diante de você para fazer. Eu tenho uma coisa que me machuca um pouco na cultura brasileira, são os nossos funerais. Eu já fiz tantos, os pastores aqui também, e a primeira coisa que me choca é que eu não conheço ninguém que receba mais elogios do que defunto. Já viu? É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A grande pergunta é se aquela pessoa que não pode escutar mais nada, escutou pelo menos alguns daqueles elogios, rasgação de seda em cima do caixão. Não adianta elogiar um defunto, ele não vai escutar, ele não vai ficar feliz, ele não vai te dar um abraço, ele não vai se alegrar com esse elogio. Agora, tem gente que diz assim: não, pastor, a gente não pode elogiar as pessoas não, porque isso vai tornar essas pessoas vaidosas. Não, o que a Bíblia proíbe não é elogio, o que a Bíblia proíbe é hipocrisia, é você falar uma coisa e sentir outra. Mas o elogio sincero, a palavra boa, na hora oportuna, é um bálsamo. A Bíblia está cheia de elogios. Então eu vou dizer uma coisa a você agora, meu amado irmão: se você conhece alguém que está precisando de ajuda, é agora. Se você percebe que tem um jovem desanimado, liga para ele. Se você percebe que um jovem não frequenta mais a igreja, vá na casa dele. Se você percebe que alguém está passando necessidade perto de você, vai lá e dá uma oferta para ele. Se você vê uma pessoa que está doente, vai lá e visita ele. É hora de fazer, e fazer agora, porque amanhã pode ser tarde. Quer ver outra coisa na cultura brasileira? Às vezes você tem um parente doente, até na cidade, ou até numa cidade próxima, você sabe que ele está doente, e você não vai lá. Aí o telefone toca 3 horas da madrugada: fulano morreu, está chovendo a cântaros. Você sai atabalhoadamente, desesperadamente, correndo no meio da tempestade. Mas para que essa pressa? Você tinha que ter tido pressa para ir lá visitá-lo, enquanto ele podia dar um abraço, enquanto você tinha uma palavra de consolo para ele. Agora para que pressa? O que você tem que fazer, faça já, porque amanhã pode ser tarde demais. Quer ver outro exemplo? Me impressiona isso. Defunto recebe mais flores do que vivos. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Eu fui num funeral em Vitória certa feita, contei 86 coroas de flores, 86, contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, pensando: meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa a mais, para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor para alguém, manda em vida. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Nesse auditório, quantas pessoas casadas nós temos? Levanta a mão, os casados, só os casados. Bastante gente casada. Eu acho que os goianos são assim muito românticos e cavalheiros, né, os homens. Todo marido leva flor para a esposa no aniversário da esposa, no aniversário de casamento, no aniversário da sogra. Não se esquece essas datas, não é verdade?